contra os falsos profetas. Filho do homem, Ezequiel capítulo 13, 2 ao 8. Profetiza contra os profetas de Israel que estão profetizando agora, estes falsários. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação e emoção, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate diante do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor: por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Aleluia. Aquele povo estava tão dispersos e sem discernimento quanto à fonte e à veracidade e o cumprimento das profecias de juízo contra Judá e Jerusalém, o cativeiro babilônico, a derrubada do templo devido ao pecado, idolatria e abominações, que duvidaram das profecias de Ezequiel e ainda faziam chacotas e provérbios zombando do Deus de Ezequiel, dizendo: prolongue-se o tempo e a profecia não se cumpre. Deus intervém, a sua longanimidade tem fim, e disse a Ezequiel: estou ouvindo, vendo essas insinuações de um povo rebelde. Vamos ao texto? Ezequiel 12, 22 ao 28, que diz: homem mortal, por que é que o povo de Israel repete este provérbio? O tempo passa e as profecias dão em nada. Agora diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, penso a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isto. O tempo chegou e o que foi dito está cumprindo. Não haverá mais visões falsas, nem profecias enganadoras no meio do povo de Israel. Eu, o Senhor, falarei, e que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras, povo rebelde. Vocês ainda estão vivos quando eu fizer o que prometi. Eu, Senhor Deus, falei. O Senhor me disse: homem mortal, os israelitas pensam que essas visões, no seu contexto, Ezequiel, são profecias a respeito do futuro, para longe, mas não. Por isso, diga a eles que eu, o Senhor Deus, estou dizendo: não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Aleluia. Para a nossa geração, nos dias atuais, a mensagem é que Jesus voltará. E essa terra passará pelo grande juízo, na grande tribulação. E a igreja do Senhor não estará mais aqui. Prepara-te. E o apóstolo Pedro nos alerta no texto de 2 Pedro 3, 1 ao 13, que diz: amados, esta é a hora
segunda carta que eu escrevo a vocês, procuro com lembrança despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda, que Jesus voltaria? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em águas, lá nos dias de Noé, pela mesma palavra. Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, está reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aleluia! Na sequência desse texto de 2 Pedro 3, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos, aleluia, novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça de Deus. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD da Escola Dominical Classe Adultos do 4º trimestre de 2022, com essa temática, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Comentarista, pastor Ezequias Soares. Estamos na lição 5 contra os falsos profetas, para o dia 30 de outubro de 2022. O texto áureo nos diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro 2:1. A verdade prática nos diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Na leitura bíblica em classe, que fundamenta
Esta lição está em Ezequiel capítulo 13, a partir do verso 4 nos diz: Ezequiel alerta aquele povo dizendo: ó povo de Israel, seus profetas são como chacais no meio de ruínas. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam uma nação para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Ao invés disso, anunciaram visões falsas e fizeram previsões mentirosas. Dizem: esta mensagem é do Senhor, e embora que o Senhor jamais os tenha enviado. E, no entanto, esperam que as palavras que profetizam se cumpram. Acaso não são falsas suas visões e mentirosas suas previsões? Se vocês afirmam esta mensagem é do Senhor, quando nem sequer falei com vocês? Portanto, assim diz o Senhor soberano, porque suas palavras são falsas e suas visões mentirosas. Eu me colocarei contra vocês, diz o Senhor soberano. Levantarei a minha mão contra todos os profetas que têm visões falsas e fazem previsões mentirosas, e eles serão expulsos da comunidade de Israel. Apagarei os seus nomes do registro de Israel, e eles nunca voltarão a pisar em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano, e isso acontecerá porque estes profetas enganam o meu povo dizendo: tudo está em paz, não vai ter juízo, quando não há paz alguma. É como se o povo tivesse construído um muro precário a esses profetas e cobrisse com cal. Ezequiel 13, 4 ao 10. Esses falsos profetas são como sepulcros caiados moralmente, bem como a maquiagem e a cal que fizera nos muros, que não iria resistir às intempéries, o juízo, pois o que é falso e mentiroso não prevalece frente à verdade divina, a palavra de Deus. Aleluia. Introduzindo, profeta é um porta-voz, um arauto do rei, que transmite a mensagem do rei da forma que recebeu. Além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Deus de Israel e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus deixa claro a existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus, porque surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, e se possível, até os eleitos fiéis. Mateus 24 e 24. Essa trágica realidade também está presente no ministério do profeta Ezequiel. Este tinha uma palavra de juízo aos falsos profetas, mas para eles tudo era bênção, tudo era paz. A palavra divina dos verdadeiros profetas entravam continuamente em conflito com as mentiras proferidas pelos falsos profetas, gerando dúvida na nação. O surgimento de um grande número de falsos profetas se devia justamente à desastrosa liderança que ocupava cargos de importância no reino. A corrupção havia tomado completamente a cúpula política e religiosa da nação israelita, de modo que muitos falsos profetas surgiram
como forma de manipular o povo para que rejeitassem a ideia de que haveria juízo eminente, que Deus iria castigá-lo, que eles iam ser levados a cativo e o templo seria destruído. Outra característica da mensagem anunciada pelos falsos profetas era a falta de confronto contra o pecado e a idolatria. Isso gerava no povo uma falsa segurança de que Deus era tolerante quanto às suas práticas idólatras e de rebeldia às leis. Havia uma falsa promessa de paz e livramento que alimentava no coração do povo a falta de temor e decadência espiritual. Ezequiel, desta vez, tem uma mensagem direcionada aos falsos profetas que faziam o povo desviar-se do Senhor para não se arrependerem dos seus pecados. A mensagem anunciada por Ezequiel era bem direta. Eu sou contra vós, verso 8. O próprio Deus declara que estava se posicionando para fazer cessar do meio do povo a palavra mentirosa proferida por aqueles falsos profetas, conforme os versos 21 e 23. Profetas apóstatas, em total descaso dos grandes princípios do concerto que eles tinham jurado cumprir, o povo de Deus havia tomado para si outros deuses e feito outras alianças. Não admira que o Senhor levantasse Ezequiel e outros profetas para confrontar o povo por esta apostasia. Para piorar as coisas, muitos dos profetas conduziram-se no caminho do declínio moral e espiritual. É verdade que a maioria dos casos eles eram autodesignados, portas-vozes, sem terem a mensagem do Senhor, conforme Ezequiel 13, 1 ao 7. Tinham tampado as rachaduras dos muros de segurança do concerto de Israel, muros que estavam em desintegração, verso 10, anunciando paz onde não havia paz, verso 16. Por fim, estes charlatões, com todos os instrumentos de adivinhação, seriam expostos ao que verdadeiramente são, cegos que guiam cegos, e cairiam na ruína. Misericórdia. Que Deus guarde o seu povo e nos livra dos falsos profetas nesse último tempo da igreja na face da terra. Aleluia. Em continuação, contra os falsos profetas. Dentre alguns exemplos na Bíblia Sagrada, em relação aos profetas de Deus versus falsos profetas, desafios, como os profetas de Baal, de Aserá, profetas por conveniência, profetas que agem de forma parcial, comem na mesa do rei, profetas blindados pela cúpula religiosa e políticas, profetas que recebiam suborno para amaldiçoar o povo, entre demais falsários e mercenários, charlatões citados na Bíblia. Eu quero comentar apenas sobre o profeta Micaías, que tem um contexto similar ao que viveu o profeta Ezequiel frente aos falsos profetas. A Bíblia não registra nenhum outro detalhe sobre quem foi Micaías e o seu ministério, mas pela reação de Acabe fica claro que o profeta Micaías era um homem íntegro, um verdadeiro profeta de Deus. Acabe era um rei poderoso, mas perverso. O fato de Micaías não profetizar aquilo que agradava mostra que o principal compromisso de Micaías era com o Senhor. Aleluia. Pela insistência de Josafá,
o rei Acabe, ainda que relutante, teve de mandar chamar o profeta Micaías. O mensageiro de Acabe foi até Micaías, tão logo tentou intimidar. Ele avisou a Micaías dos profetas de Acabe, que tinha profetizado coisas boas e que ele deveria fazer o mesmo, se misturar. Mas a resposta do profeta Micaías foi simples e direta. Tão certo como vive o Senhor, e que, meu Deus, aquilo que ele me disser, eu falarei. Segundo Crônicas 18:13. Quando chegou diante de Acabe, Micaías foi questionado por ele se os israelitas deveriam ir ou não pela peleja contra os sírios. Então, num primeiro momento, Micaías respondeu ironizando, dizendo que as tropas de Acabe triunfaria contra os sírios. Mas como Micaías havia profetizado, nunca teria profetizado algo bom para Acabe, o rei de Israel insistiu que Micaías não lhe escondesse a verdade. Então o profeta Micaías finalmente profetizou o desastre sobre Acabe e lhe informou que Deus havia lhe mostrado todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, segundo Crônicas 12, 18 e 16. Mas o insensível Acabe basicamente disse a Josafá: aquela profecia era apenas um reflexo de ódio pessoal de Micaías por ele. Porém, Micaías alertou a todos que suas palavras vinham do Senhor, que inclusive lhe mostrou que o desastre previsto estava debaixo da soberania divina. Nesse sentido, o próprio Deus permitiu que um espírito mentiroso falasse pela boca dos profetas de Acabe para enganá-lo, conduzindo à ruína. Então Zedequias, um dos líderes daqueles profetas, não aceitou as palavras de Micaías e ainda o agrediu no queixo. Em seguida, o rei Acabe mandou que o profeta Micaías fosse imediatamente preso e que ficasse sem pão e água até que ele retornasse vitorioso da batalha. Segundo Crônicas 18, 25 e 26. Depois da ordem de Acabe para prender Micaías, a Bíblia não diz mais nada sobre ele. Tudo o que se sabe é que o profeta Micaías respondeu publicamente o desafio de Acabe, dizendo: ouvi isto vós, todos os povos. Se Acabe voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Aleluia. Segundo Crônicas 18 e 27. Micaías era um profeta do Senhor e tudo que Deus lhe disse através dele a respeito de Acabe se cumpriu. O rei Acabe saiu à batalha disfarçado, mas mesmo assim no final do dia ele acabou sendo morto através de uma flecha aleatória que encontrou, tinha endereço certo para cumprir uma palavra profética. Segundo Crônicas 18 e 34. Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Concluindo esta pré-aula, esta reflexão, o contexto atual para a nossa geração é que Jesus vai voltar. O juízo vai acontecer. A segunda vinda de Jesus é real. Jesus vem buscar sua igreja. E a mensagem de arrebatamento não pode cair em descrédito que ser banalizada. Existe um juízo eminente sobre esta terra, de acordo com as revelações de Apocalipse. O céu e o inferno é real, bem como o juízo de Deus na grande tribulação. E os profetas de Deus, os atalaias da última hora, não
podem mudar a mensagem, a palavra de Deus, a mensagem da cruz que confronta o pecado, que provoca conversão e arrependimento. Jesus ainda salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Nos dias atuais, a igreja se depara com muitas pregações que não confrontam o pecado e com lideranças que permitem práticas contrárias aos valores do reino de Deus. Para não perder seus adeptos, massageando o ego, visando a quantidade da membresia e não a qualidade da genuína palavra de Deus, que é pura e eficaz para o arrependimento e conversão dos pecadores. Assim há falsos profetas na igreja que ensinam ser possível ter uma vida eterna em Cristo e ao mesmo tempo viver na prática da imoralidade, da homossexualismo, da feitiçaria ou de qualquer outro tipo de abominação. O apóstolo Paulo previne que o crente não deve se deixar enganar por mentiras. Efésios 5, 5 ao 6. Pois os que tais praticam não herdarão o reino de Deus. Já em Mateus, no capítulo 7, verso 15 ao 20, nos diz o Senhor Jesus sobre o Sermão do Monte, nos prevenindo: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, devoradores. Pelos seus frutos os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninha? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Alerta, o fim está próximo. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Gratidão por nos acompanhar até o final desta pré-aula. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua classe, a todos que estão acompanhando esse projeto. E abençoada a Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Obrigado pelo apoio, orações neste projeto e que Deus vos abençoe.